bem-vindos ao De Repente 50, um podcast para quem quer envelhecer bem. Hoje falaremos sobre desequilíbrio. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto tão interessante, que o Dr. Ítalo Torres de Medeiros. E já queria conversar com um tema mais complicado para o Dr. Ítalo, que é falar um pouquinho sobre as estruturas que compõem o sistema de equilíbrio. Porque existe muita confusão, as pessoas falam sobre vestíbulo e a gente não sabe nem do que o nosso público não sabe nem do que nós estamos falando. Então, primeiro seria falar sobre isso e mais ainda, o que é autoneurologia? Opa! Bem, antes de tudo eu queria começar agradecendo o convite, estou bem feliz de estar aqui, enfim, né, e falar sobre isso com um amigo de longa data. Vamos lá. Otoneurologia é uma sub-área, né, do conhecimento que estuda o labirinto, as vias do labirinto, que a gente chama de vias vestibulares. Né? Essa é uma área que a gente vai estudar os sintomas, que é a vertigem, que é a tontura, né? Que é a surdez neurosensorial, ou a surdez, né, neural, que a gente chama, o zumbido. Né? Então é uma área bem abrangente, é uma área, né, que estuda esses sintomas, vamos dizer assim, e particularmente o labirinto e essas vias, que é isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Nesse molde aqui a gente tem isso que está em azul, né? Isso a gente chama de labirinto. Tem os anéis, né, que são os canais semicirculares, né? Tem a cóclea, que é esse caracolzinho que a gente vê aqui embaixo, né? E isso é o que nós chamamos de labirinto, também chamado de orelha interna. E o labirinto, né, tem uma pequena área dentro do labirinto que a gente chama de vestíbulo, né, que é essa área de transição. O labirinto, então, tem duas partes, essa parte que é um caracol, que a gente chama de cóclea, que é responsável pela audição, e tem esses outros anéis, junto com o vestíbulo, que vai ser responsável exatamente pelo equilíbrio. Né? Uma das estruturas de equilíbrio, porque o equilíbrio é um comportamento, é bem maior a coisa, né? O comportamento que a gente chama de equilíbrio. O labirinto é um dos fatores que leva a informação para o cérebro. A visão ajuda, né, a nós estabelecermos o nosso equilíbrio, e o pescoço, né, os músculos, as articulações também. Então, tem uma outra área também que é importante demais para o equilíbrio, que é o cerebelo. Então, essas estruturas, o labirinto, né, a visão, o pescoço, os músculos e as articulações, o cerebelo, são estruturas muito importantes que, junto ao cérebro, vão fazer com que nós possamos se equilibrar de alguma forma. E o equilíbrio é um comportamento muito antigo. No útero da mãe, o bebê já começa se equilibrando. Então, e se diz, quanto mais antigo é um comportamento, mais cedo ele aparece na vida do bebê. Né? E ninguém faz nada se não tiver absolutamente equilibrado. Se eu puder diferenciar desequilíbrio, tontura e vertigem, e aproveitando para desmistificar um termo, por isso eu perguntei do labirinto, que é muito comum e que se confunde muito, que é a labirintite. Pois é, labirintite, assim, eu acho que do ponto de vista não médico, né, do ponto de vista leigo, é a palavra mais usada para representar todos os tipos de tontura. E, na verdade, Rodrigo, labirintite de verdade é uma tontura muito rara. É um tipo de tontura muito rara, onde o paciente tem um quadro geralmente infeccioso, né, um quadro inflamatório, mas que compromete o labirinto. É como se a bactéria ou o vírus entrasse dentro do labirinto, causasse uma inflamação, e essa inflamação é seguida de uma vertigem realmente incapacitante, uma surdez, zumbido agudo, né? Então é uma tríade, né, que caracteriza o quadro inflamatório do labirinto. É raríssimo e muitas vezes o paciente tem que internar. Então a maior parte das doenças do equilíbrio, né, que tem origem dentro do ouvido, dentro do labirinto, elas não são labirintites de verdade. Vertigem é qualquer percepção de alto movimento, como se seu corpo estivesse se mexendo quando ele está parado. Ou ainda uma percepção de um movimento diferente do movimento que você está desempenhando ou executando. Portanto, a vertigem é essa percepção que envolve sempre uma autopercepção de movimento.
O que caracteriza a vertigem é isso, diferente da tontura, porque a tontura é qualquer perturbação do equilíbrio corpóreo, a gente chama de tontura. E a tontura é muito mais usada no dia a dia do que a palavra vertigem. Só que são coisas diferentes, né? A maior parte são tonturas, algumas são vertigens. Vertigens tem que ser essa sensação que a coisa roda, a coisa vira, ou tem movimento para frente e para trás. A vertigem tem sempre essa percepção de movimento, diferente da tontura. E desequilíbrio, na verdade, não é um termo que é muito usado pelos definidores, mas é um termo que a gente usa para qualquer, né, perda do equilíbrio, né? Como o próprio nome tá, o prefixo des quer dizer perda de, né? Ou falta de equilíbrio. E aí o desequilíbrio, os pacientes podem misturar, né? Tem uma mistura entre desequilíbrio, tontura. Eu, particularmente, gosto muito de usar a palavra desequilíbrio quando existe uma demanda, quando ele vai se mexer, ele vai caminhar, ou quando ele vai se mexer para algum lado e ele não tem, né, a percepção de estabilidade. Então, o desequilíbrio é isso. Agora, tontura e vertigem é muito mais claro para a gente, né, a diferença do ponto de vista técnico. Então, a vertigem tem movimento, a tontura não tem. O que muda, o que contribui para que o nosso equilíbrio vá se deteriorando? O próprio processo de envelhecimento, ele começa quando a gente nasce, né? Essa é a grande verdade, né? E com o passar do tempo, né, o nosso processo de envelhecimento vai trazendo repercussões para o nosso corpo, como, por exemplo, as articulações vão ficando mais rígidas, a resposta, né, ao movimento, os reflexos vão ficando diminuídos, né? A força da musculatura vai reduzindo, né? O nosso sensor de movimento, que é o labirinto, ele também vai envelhecendo, a nossa visão vai piorando, vai tendo catarata, vai tendo, né? O nosso pescoço vai ficando mais rígido, a gente vai ter dificuldade para mexer para um lado e para o outro. Então, assim, em outras palavras, tudo, né, todos os efetores, as estruturas que são importantes para controle do equilíbrio, com o tempo envelhecem também. E a gente tem, decorrente dessa interação inadequada, mais problemas de equilíbrio. Então, só para você saber, em torno de 30%, né, dos idosos acima de 60 anos caem. Né? 30%. 60, 65. É muito, né? E quando isso sobe para 85 anos, né? Chega a metade dos nossos idosos acima de 85 anos caem. E é outra coisa que eu sempre gosto de colocar, né? Não é só idoso doente que cai. Idoso que não é doente, que é inclusive saudável, ele também pode cair. Porque, por exemplo, as articulações, elas já estão mais rígidas. Às vezes ele tropeça, né? Se, né, ele não tiver uma flexibilidade muito grande, ele tende a cair. Né? Então, diferente do que a maior parte das pessoas pensam também, Rodrigo, né, a maior parte das quedas acontecem em casa. Mais de 70% das quedas acontecem em casa. Né? Que é um ambiente conhecido. Que é um ambiente conhecido, porque a gente diz assim, é porque quando ele sai na rua. Não, em casa se cai também. E qual é o problema da queda? Né? As fraturas, depressões, né? E altíssima, né, incidência de mortalidade. Não só mortalidade, morbidade também. Sofrimento no idoso. Porque ele vai ficar acamado, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar triste, ele vai perder a autonomia de fazer as coisas que ele ama. Né? Então, a pior coisa do mundo, né, é você perder essa autonomia. Insistindo um pouquinho mais no nosso sensor de movimento, que é a nossa estrela de hoje. Né? O labirinto. O labirinto. Como ele envelhece? Essas células vão envelhecendo, elas vão entrando num processo que na medicina a gente chama de apoptose, a morte celular. Então, vai tendo menos sensores para captar o movimento e mandar as informações. Essa é a grande verdade. Então, para movimentos que você antes fazia com muita primazia, as respostas já não são mais as mesmas. Mas a coisa é muito abrangente, não é só o labirinto, né? A gente fala que é uma coisa integrada, porque esse idoso, por exemplo, tem esse labirinto, mas se ele tivesse uma visão boa, um pescoço super flexível, uma musculatura poderosa, uns ossos com as densidades dos ossos boas, provavelmente,
né, uma queda não ia fazer tanto estrago para o nosso idoso. Porque o nosso foco aqui é uma pessoa de 50 anos que ainda talvez não consiga perceber essas mudanças, mas elas já estão acontecendo. Elas já estão acontecendo. Porque... O cuidado, ele é um contínuo. A gente não diz assim, olha, a partir de 50 anos você... É um contínuo. Né? Uma coisa que eu gosto de falar para os meus idosos e para os meus jovens também, né, é que, na verdade, o estilo de vida vai definir, né, como vai ser sua vida idosa. O cara que faz 4, 5 vezes por semana, 150 minutos de atividade aeróbica por semana, que não ingere uma quantidade grande de álcool, né, que tem uma saúde mental em dia, que pratica gratidão, pratica generosidade, pratica, medita, né, um cara que se alimenta bem, come regularmente, não abusa dos carboidratos, né? Um cara que dorme bem, né? O sono é o nosso principal repositor. Então, o estilo de vida vai definir bastante como que vai ser o seu envelhecer. Controle de doenças, como diabetes, como hipertensão, por exemplo. O diabético, aí você diz assim, mas não tem problema, eu posso comer um docinho de vez em quando. Tem que ter muito cuidado, tem que deixar ali, ó. Pode ter lá suas pequenas transgressões, mas... Via de regra, o controle tem que ser importante, porque se você controla a diabetes, você vai controlar também o quê? A densidade dos ossos, vai controlar, né, a musculatura, para não ter o que a gente chama de sarcopenia, que é o músculo fraco. Vai controlar os reflexos neurais, porque a diabetes, ela pode dar neuropatia. A neuropatia é um problema nos pequenos nervos, né? Nos nervos periféricos. E a gente tem muito isso no paciente diabético. Uma das coisas que os estudos mostram é que os relacionamentos são muito importantes, né, para o envelhecer. Né? Isso, você diz assim, mas isso tem a ver com equilíbrio? Lógico. Ou você é só labirinto, ou você é só visão. Não, você é um todo, né? Então, tem tudo a ver. Né? Então, assim, por exemplo, ter bons relacionamentos, brincar com seus filhos, né? Ter grandes amigos, amigos de uma vida, né? Tratá-los bem, mostrar carinho, receber carinho, tudo isso influi no envelhecer. E no equilíbrio também, porque o equilíbrio, a simbologia do equilíbrio é muito interessante, né? O equilíbrio é a homeostase, é o meio de tudo. Que sinais precoces, ou seja... O que a pessoa começa a perceber nela mesma que a sua estabilidade, seu equilíbrio não está indo bem? Na verdade, Rodrigo, toda tontura ou vertigem, ela precisa ser investigada. Né? Então, a tontura é o sintoma de alerta. Né? Então, toda tontura não melhorou, né? É recorrente, muitas vezes está progredindo. Né? É sempre importante procurar um otorrino para avaliar. Começa com o otorrino vai, né, te encaminhar para um oftalmo, se for o caso, para um psiquiatra, se for o caso, né? Por que o otorrino? Porque boa parte das tonturas e das vertigens, muitas delas têm origem dentro do labirinto, que é a estrutura mais importante para o nosso equilíbrio. Né? Qualquer queda é um sinal de alerta importante. Né? Porque às vezes a gente bota meio debaixo do tapete uma queda. Foi porque o taco estava solto, né? Às vezes mas às vezes não é. Porque às vezes o taco estava solto e se você tivesse agilidade dos reflexos, você podia eventualmente não ter caído. Obviamente que tem outros sintomas que a gente deve ficar alerta. Dores de cabeça, surdez, né? Zumbidos, todos esses sintomas, né, demandam, né, a busca por um colega médico para fazer um diagnóstico assertivo. Que doenças crônicas também tem que chamar a atenção que elas estão se complicando, que podem vir associadas com o equilíbrio. Você falou de diabetes bastante. Falei de diabetes, Que outras diabetes, pressão alta, problemas do colesterol, problemas do triglicerídeo, né? Problemas de tireoide, né? Artropatias, que são as artroses, os envelhecimentos das articulações, as osteopenias, os ossos frágeis. Você diz assim, Ítalo, osteopenia, osteoporose é um fator de risco para
para queda altíssimo, porque quando aquele osso tem um impacto, ele é mais frágil, ele vai quebrar com mais facilidade. E a gente chama isso de fratura patológica. Então, conduzir um controle adequado dessas comorbidades é fundamental também para ter um bom equilíbrio. Como o exercício físico entra na prevenção ou na melhora de doenças relacionadas ao equilíbrio? A gente fala, na verdade, do exercício, eu falo até do movimento, né? Às vezes, Rodrigo, tem estudos que mostram que ficar sentado muito tempo pode ser um problema para o nosso equilíbrio a longo prazo. Né? Então, por exemplo, você trabalha, tem 50 anos, trabalha, passou o dia inteiro sentado numa cadeira, olha, fica 1 hora sentado na cadeira, fica 10 minutos em pé, anda. Então, o que eu costumo falar é movimento. E aí, quando a gente fala de atividade física, todas as atividades físicas, desde que dentro de um certo, né, parâmetro lá de normalidade. Mas você me disser assim, olha, Ítalo, eu faço musculação, é importante? Sim, musculação é importante para, né, fortalecer, para tonificar os músculos. Tá? Ítalo, eu faço Tai Chi Chuan, que é um exercício que envolve, né, um equilíbrio mental, movimentos importantes. Tem estudos mostrando, né, controle de tontura com, né, diminuição do risco de queda, com Tai Chi no Japão e aqui no Brasil. Então, veja, hidroterapia, hidroginástica, aliás, né, porque hidroterapia já é um tratamento especificamente, mas hidroginástica. Ítalo, correr, eu posso correr? Sim, só que você não vai esperar que um idoso corra. Mas o idoso pode caminhar. O idoso pode pôr um sapatinho, né, justo ali, evitar a havaiana e sair caminhando. O que você quiser. Só que precisa se mexer. O mais importante é você fazer um misto de tudo. Agora, se você me diz assim, existem exercícios específicos para o equilíbrio, a yoga, o pilates, são exercícios que a gente vê que tem mais impacto no equilíbrio. Inclusive, a hidroginástica, inclusive, foram usados como, na verdade, exercícios coadjuvantes para melhora da estabilidade corpórea no idoso, por exemplo. Essa recomendação do movimento é muito importante. Todos os dias. Todos os dias, de preferência. Agora fala um pouquinho mais de doenças. Na sua prática clínica, quais são as doenças mais comuns do equilíbrio? O que as pessoas te procuram no seu consultório? Tá. Nessa faixa etária, a partir de 50 anos, a gente vai ver, por exemplo, na mulher. Na mulher, a gente vai ter muitas questões relacionadas aos hormônios. A gente fala que, inclusive, o estrógeno é um hormônio protetor da orelha. A progesterona, a gente não sabe muito bem como ela funciona, mas aparentemente ela não é tão, né, boa para o ouvido como o estrógeno. Então, quando a mulher tem, né, a insuficiência luteínica, que ela entra tem a menopausa, entra no climatério, o próprio climatério, né, faz com que a mulher possa ter, por exemplo, mais tonturas. Outra coisa que a gente vê muito é uma doença chamada VPPB, né, a vertigem paroxística posicional benigna. O que é isso? Dentro do ouvido, eu vou te mostrar aqui né, dentro do ouvido a gente tem aqui, ó, isso aqui é o nosso labirinto. E aqui, ó, a gente tem umas pedrinhas dentro do labirinto. E elas ficam sempre aqui dentro do vestíbulo. Em algumas pessoas, essas pedrinhas, elas se soltam e ficam livres dentro desses canais, que são os canais semicirculares. E quando essas pedrinhas, elas são de carbonato de cálcio. São pedrinhas de verdade, né? E quando você vira a cabeça, essas pedrinhas correm de um lado e do outro lado a gente não tem essas pedrinhas. Então os pacientes têm aquela sensação de uma vertigem que acontece quando ela roda a cabeça para um determinado lado. Isso a gente chama de VPPB. É extremamente comum, né, a partir dessa faixa etária. Está associado muito a essa questão hormonal, está associado muito a questões metabólicas, o diabetes, né, a apneia do sono, a problemas do cálcio, pela osteoporose, pela osteopenia, porque as pedrinhas elas são de cálcio. Além disso, a gente também vai ter a enxaqueca, por exemplo. Existe uma enxaqueca com comprometimento do labirinto, que a gente sempre ouve falar da enxaqueca que dá dor de cabeça. Existe a enxaqueca que está associada ao labirinto, que a gente chama de enxaqueca vestibular.
A enxaqueca vestibular, o paciente tem a vertigem ou a tontura, geralmente associado a episódios de dor de cabeça. Mas nem sempre a dor de cabeça aparece. Então, às vezes, vem só a vertigem e é daquele paciente que tem enxaqueca. Então, essa é uma outra doença que a gente vê. Então, a gente vê muito problemas metabólicos, problemas hormonais, problemas, né, da VPPB, enxaqueca vestibular, né, traumas, às vezes. Nessa idade já vai, o trauma é um pouco mais jovem, né, mas acidentes automobilísticos, essa coisa toda, a gente começa a ver nessa faixa etária. O estresse tem um papel na VPPB? O estresse, na verdade, ele produz hormônios, né, do próprio estresse. Os adrenérgicos, que a gente chama adrenalina, cortisol. E a gente sabe que dentro do labirinto, tem receptores para, por exemplo, os glicocorticoides, que são os hormônios do estresse. Então, é claro que o estresse, de um modo geral, toda ansiedade, tem um papel importante sobre todas as doenças do labirinto. E não é só sobre as doenças do labirinto, sobre as doenças metabólicas, sobre as doenças hormonais, sobre as doenças cardíacas, né? A ansiedade, que é uma doença, a ansiedade não é, né? A gente diz assim, Ítalo, esse distúrbio do humor, distúrbio, né, que pode vir na ansiedade, a depressão, a melancolia, por exemplo. O idoso, né? Vamos agora falando um pouco mais do idoso. O idoso deprimido, ele tende a ter mais instabilidade do que o idoso não deprimido. Inclusive, tratar o idoso deprimido é um jeito de você, muitas vezes, corrigir, né, o equilíbrio dele. O paciente com depressão, ele tem mais potencial de ter tontura e sim. Piorar seu tratamento, inclusive. Sim, inclusive. E aí a gente tem pela doença, às vezes pelos remédios que se usa para tratar a depressão, que veja, a gente tem critérios para indicar, por exemplo, um antidepressivo, né? O que o antidepressivo faz é modular hormônios neuroendócrinos, são proteínas cerebrais, né? E aquelas proteínas cerebrais conseguem fazer com que os nervos funcionem de formas mais adequadas àquele indivíduo. Então, infelizmente, a gente tem um preconceito muito grande contra os antidepressivos. Quando bem indicado, só ajuda, mas precisa ter uma indicação formal. E não é para todo mundo, não é porque você está triste, né, que você, por exemplo, já tem um diagnóstico de depressão. Depressão é uma tristeza mais prolongada. Tristeza é só um dos sintomas da depressão. Às vezes tem irritabilidade, às vezes tem alteração do apetite, alteração da libido, né? Às vezes tem uma depressão ansiosa, com características de muita intolerância e raiva. Isso tudo é depressão. Então, é sair um pouquinho dessa ideia e olhar o paciente como um todo. Existe um papel da nutrição, do como ele se alimenta para melhorar essa tontura ou para prevenir tonturas? Você acredita em algo em relação a isso ou não? Claro que existe paciente, por exemplo, que não se alimenta, por exemplo, hoje, para pacientes jovens, às vezes um jejum intermitente é uma coisa que se faz muito hoje, um indivíduo de 50 anos. Mas a gente vê alguns pacientes com tontura que às vezes a gente tem que interromper o jejum intermitente, porque às vezes o jejum intermitente pode trazer repercussões para o equilíbrio. Agora, o idoso, ele precisa comer regularmente, né, fracionadamente, né, e alimentos nutricionalmente muito bons, proteicos, né, reduzir os carboidratos. Ítalo, mas carboidrato não precisa, só que ele precisa de carboidratos bons. Né? Os açúcares livres em excesso, abuso de chocolate, abuso de xantinas, que é a cafeína, né? Abuso de chá, você diz assim, o paciente, ele não toma café, mas ele toma 4 copos de chás por dia. Às vezes chá mate, chá de ervas, chá verde, isso é bom? Não é bom. Porque as xantinas, que é essa classe de substâncias que a gente vai encontrar no café, no chá, né, no refrigerante, isso é excitante para o nosso labirinto. Portanto, quando você exagera, o nosso labirinto funciona de uma forma inadequada também. Então, a nutrição é muito importante. Hidratação é outra coisa, por exemplo.
parte da nutrição, lógico, né? Exatamente. Quantos idosos estão desidratados e não têm um hábito hídrico muito bom? Você tem que beber água. Ah, Ítalo, ele às vezes não pode, porque é um renal crônico, tem um problema no rim, ou tem uma próstata aumentada. Aí você vai ter que chegar no meio termo. Aquilo que a gente falou no começo, que é a homeostase, o equilíbrio entre as coisas. Eu parto do pressuposto que a gente tem que conseguir a confiança do paciente. E para conseguir, junto com isso, a aderência ao tratamento. A adesão é uma coisa muito importante. Não adianta eu dar uma lista de coisas para o paciente restringir, o paciente vira para mim e diz assim, doutor Ítalo, e o que eu posso comer? E o que eu posso beber? Né? Então, assim, chegar no meio termo é sempre a melhor escolha. Então, por exemplo, em relação ao chá, né, eu peço para o paciente evitar chás coloridos, chá verde, chá preto, chá branco, chá mate, né? E peço para ele preferir, né, por exemplo, chás de camomila, melissa, chás, né, que tenham um índice de cafeína menor mesmo, né? E são menos excitantes. Mas eu não proíbo o chá, assim como o café. A gente não pode proibir completamente o café. Ah, Ítalo, mas dá gastrite. Para alguns pacientes, gente. Não é listinha. Né? Para alguns pacientes, você talvez tenha que reduzir o máximo que dá de café, né? E tirar o café para alguns. Mas, por exemplo, né, eu sempre peço para meus pacientes nunca tomarem, por exemplo, mais de 2 xícaras de café por dia. Pequenas. Né? Porque 250 miligramas mais ou menos de cafeína por dia aumenta muito a atividade, a excitação do labirinto. Então, eu peço para ele ficar ali. Agora, não dá para muitas vezes tirar. Por exemplo, se o paciente for enxaquecoso, se você tira o café, ele entra em mal enxaquecoso muitas vezes. Então, a gente tem que tomar um super cuidado. Ali é o meio termo. Então, 2 xicarazinhas de café, não abusa mais que isso. Mas eu sempre brinco com pacientes, olha, são suas pequenas transgressões. Agora, doutor Ítalo, o café não faz falta nenhuma para mim. Eu não gosto, né? Aumenta a minha ansiedade, eu durmo mal, né? Eu tenho mais gastrite. Tudo bem, cada um é um. A gente não pode entender que tudo serve para todo mundo. E os medicamentos? Qual é a preocupação? Que medicamentos, por exemplo, sei lá, antidepressivos, ansiolíticos, como os medicamentos podem afetar a tontura? Pois é, né? Os medicamentos, eles podem ser tóxicos, ele tem uma certa toxicidade. Ah, Ítalo, é preciso? Muitas vezes sim, é indicado. Né? O paciente tem uma arritmia, ele tem que usar um antiarrítmico, ele é hipertenso, ele tem que usar um antihipertensivo. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, com medicamentos que causem sedação, por exemplo. Benzodiazepínicos. Tem influência sobre o risco de queda? Tem. Sabidamente tem. Né? Os pacientes que usam os benzodiazepínicos, né? Que é o clonazepam, né, o alprazolam, tem uns nomes comerciais, mas esses remédios, eles aumentam o risco de queda, porque causam sedação. E no idoso é um terror, porque além disso, podem trazer também alterações um pouco mais cognitivas para o paciente. E a cognição é muito importante para você se equilibrar. Quando a gente vai se equilibrar, existe uma cognição vestibular, um aprendizado. E se você está sedado, isso reduz a chance. Se você tem boas respostas reflexas a por exemplo, às vezes você vai andando, bate numa mesa, né? Opa, você consegue se equilibrar. Se você tiver sedado, seu reflexo é pior, né? Às vezes os diuréticos, por exemplo, né? Os diuréticos expoliam muita água, muita hidratação. E às vezes, né, aumenta muito a quantidade de potássio, por exemplo, quando são poupadores. Ou expoliam muito potássio, né? E isso, né, pode trazer repercussão para o equilíbrio também, porque diminui a quantidade de volemia, a quantidade de sangue que está correndo, e aí pode dar uma sensação de tontura quando ele fica de pé, por exemplo. Nesse público, aí o controle dos remédios que ele está fazendo faz parte, né, inerente do controle do equilíbrio do idoso. E não é, na verdade, que não deva tomar remédio. É que tem que tomar o remédio, né, com cuidado. E, assim, uma coisa que eu deixo também aqui, né, para todo mundo é assim, não suspenda seus remédios sem uma avaliação médica. Discuta com o seu médico. Ó, doutor, tem algum desses remédios que pode dar tontura?
né? Então, discutam, não suspendam, porque uma coisa que a gente vê também, começa um remédio, às vezes ele está fazendo um antidepressivo, e é um antidepressivo importante, ele suspende subitamente o remédio, ele tem um efeito, né, da supressão da rebote. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Qual a relação, por exemplo, da tontura com doenças de saúde mental? Existe essa correlação? Sim. Lembra que eu falei dos glicocorticoides? Sim. Isso. Tem tonturas que têm imbricamentos muito grandes, né, com o sistema emocional, por exemplo. Tem uma que a gente chama de TPPP, é diferente. Aquela é VPPB, é V, né, de vertigem. Essa é TPPP, é a tontura postural perceptual persistente. O paciente tem uma sensação de tontura, né, que passa quase o dia inteiro, né, e que piora, é bem impactante na qualidade de vida do paciente, né? É um paciente que, na maior parte das vezes, ele é um pouco mais ansioso, ou ele está deprimido, e acontece algum quadro labiríntico, por exemplo, uma VPPB. Ele tem uma VPPB, as pedrinhas saem do lugar. Aí ele vai no médico, ele faz a reposição, porque o tratamento da VPPB eu não falei, mas o tratamento da VPPB são com manobras, né, para colocar as pedrinhas no lugar. Muitas vezes você nem usa remédio para essas pedrinhas. E aí, Rodrigo, nesse caso da TPPP, T de tontura, né, o paciente tem essa sensação de tontura que fica quase o dia inteiro, é bem incapacitante, ele tem medo da tontura. Quando ele vai em ambientes que tem muita gente, a tontura piora muito. Quando ele olha para lugares que tem muita informação visual, a tontura piora muito, né? Ele, quando deita, ele fica quietinho, a tontura melhora. Quando ele fica de pé e começa a caminhar, a tontura piora. É uma tontura que permeia o dia dele em quase que inteiro, mas ele não tem vertigem, é uma tontura, né? Não tem a sensação de movimento, é só uma sensação de, opa, parece que eu tô tonto. Tontura, eu sempre brinco, a tontura tá na cabeça ou tá nos pés? Doutor, a tontura tá na minha cabeça. Isso é uma TPPP. E tem uma relação muito grande da TPPP, é uma doença que faz uma associação muito grande entre as vias vestibulares do equilíbrio e as vias límbicas da emoção. Então, é quando tem essa... Então, é uma outra doença. A gente falou aqui da VPPB, da enxaqueca, dos distúrbios, das labirintopatias. Labirintopatia é a doença do labirinto. Esse seria o termo correto, em vez de labirintite, né? As labirintopatias metabólicas, hormonais. Agora eu estou falando de outra, que é a TPPP. Existe alguma tecnologia em desenvolvimento que possa melhorar a prevenção de quedas ou até tratamento de tontura e desequilíbrio? Nossa, tem uma gama grande de projetos, né, que estão sendo feitos para tentar, vamos dizer assim, entender qual é o idoso que tem risco de queda maior. Desde, por exemplo, sapatos com sensores nas plataformas para ver como o paciente idoso pisa, né? Até sensores de movimento, relógio que são colocados nos pacientes, né? Por exemplo, em hospitais, pelo risco de queda, câmeras específicas que, na verdade, controlam, né, os movimentos dos pacientes quando eles estão internados, por exemplo. Câmeras específicas para os cuidadores em pacientes idosos. Então, uma série de coisas. Não existe assim o projeto ideal. A gente ainda não tem, mas tem um monte de coisa sendo desenvolvida nesse sentido. Qual é a sua mensagem final, doutor Hilton? A minha mensagem final é que o equilíbrio ele possa ser entendido como um contínuo, né? Então, assim, é aquilo que eu falei no começo, você não pode se preocupar com equilíbrio só quando você chegar aos 70 anos. O equilíbrio é uma construção, então você vai começar muito cedo, né, a fazer atividade física, né, a controlar as suas articulações, a melhorar o seu relaxamento, a melhorar, né, a sua densidade muscular, fazendo exercícios que possam fortalecer, por exemplo, músculos das pernas, né? Você tem também, né? Então, esse contínuo que a gente falou da saúde mental, da saúde física, da saúde nutricional, do sono. Você diz assim, o idoso, né? Quando chega lá, o idoso que dormiu a vida inteira mal, ele tem uma chance de ter um equilíbrio pior. Até porque, sabidamente, a hipóxia, por exemplo, numa apneia, vai fazer com que,
né, o nosso labirinto responde pior quando a gente envelhece. Então, esse contínuo é cuidar de todas as etapas. E, obviamente, se tiver sintomas de tontura e vertigem, investigar e, sem dúvida nenhuma, controlar todas as comorbidades que a gente falou aqui, como diabetes, pressão alta, né, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, problemas arteriais. Quando eu falo de arteriais, eu já estou englobando aí dentro dos cardiovasculares. Problemas ósseos, né, articulares e por aí vai. Então é uma gama, né? Assim, e aquela coisa que eu falei no começo, se movimentem, né? O movimento é importante para um envelhecer mais flexível, com menor risco de queda.